desafio do evangelismo com as pessoas surdas. Então, precisa de uma capacitação. Né? Às vezes, muitas pessoas dizem assim, eu amo os surdos, né? Eu acho linda essa língua, mas muitas pessoas não têm deixado ser usadas por Deus nesse intuito. Então, é necessário que haja esse desejo gerado no coração de vocês. Então, a minha primeira oração é sempre, Senhor, gera no coração dos alunos essa capacitação. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que nunca nós devemos nos comparar com o outro. Eu não posso me comparar com outro intérprete, achando que ele é melhor do que eu, ou o irmão é melhor, está aprendendo mais do que eu. É certo que algumas pessoas, elas vão aprender mais rápido, e aí eu devo isso ao quê? Ao Senhor, porque ele chamou para intérpretes, outros ele chamou para facilitador da Libras, vamos entender assim. Então, todos vocês vão ser capacitados, segundo a graça de Deus, para conversar, dialogar com os surdos dentro da igreja. Porque o intuito é que a igreja ela seja um lugar de inclusão, não é um lugar de segregação. O que é segregação? Eu coloquei o surdo dentro da igreja e ele está ali no seu pequeno grupo, ele está ali com o grupo dos intérpretes, das pessoas que sabem falar a língua dele. Não, é que o surdo ele entre na igreja e ele seja, de fato, um membro da igreja. Que ele trabalhe na portaria, que ele trabalhe no louvor, porque não, pode tocar um instrumento, que ele trabalhe na mesa de som e que os irmãos consigam se comunicar com essa pessoa surda que está ali. Então, ele torna-se um membro do corpo, né? Eu lembro que algumas experiências, que quando tinha o grupo de surdos, parecia que eles nem trabalhavam, parecia que eles estavam ali de enfeite, né? Os surdos querendo ajudar os irmãos, não precisa. Vamos lá, pega a vassoura, vamos servir o lanche das crianças, vamos trabalhar. Então, esse é o intuito, não é que haja uma segregação do cantinho dos surdos, não, é que o surdo ele seja realmente um membro da igreja, seja inserido ali no corpo de Cristo. Então, Deus, ele capacita os escolhidos. Então, se você tem dúvida se você é escolhido, eu quero lhe dizer que você é escolhido. O fato de você estar aqui hoje, no sábado, quem está aqui em Brasília está um friozinho, né? Deu até um sereninho agora, você poderia estar dormindo, né? Tenho certeza que a sua semana foi puxada igual a minha. E se você está aqui, você é um escolhido de Deus. Deus, verdadeiramente, ele te escolheu para estar aqui. Então, ele nos escolheu por quê? Pelo seu grande amor. E ele nos separou e nos prepara num caminho de crescimento e capacitação. Então, esse caminho, esse curso, ele é este caminho de crescimento e capacitação. Lá em Mateus 13, 23, diz assim, mas os que foram semeando pela terra e os que ouvem a palavra e as compreendem, esses frutificaram e produziram a 100, a 70, a 30 por um. Ou seja, é uma semente plantada. Então, nós estamos plantando e essa semente vai multiplicar e essa semente ela vai crescer e ela vai dar 30 por um. Então, ela vai ser grande. Então, nós temos aqui várias pessoas de vários lugares, né, do país. Então, já é uma inclusão, né? Já é um meio aqui de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, a primeira coisa que Deus ele capacita os escolhidos porque ele nos ama. A segunda coisa é que Deus nos separou para a santa vocação em Cristo. Então, diz assim, irmã, eu não sei qual é o meu chamado. Irmão, é assim, você foi chamado para servir e para pregar o evangelho. Eu não sou desses que acredita assim, olha, você tem 3 opções. Você prega, você oferta ou você ora. Não, irmão. Você tem que fazer as 3 opções. Você tem que orar, você tem que ofertar ao Senhor e você tem que ir. Então, aqui é um chamado do ID do Senhor sobre a tua vida para esse evangelismo na comunidade surda. Lá em João 15, versículos 16 e 17, diz assim, vós não foi vós que escolhestes a mim, Jesus falando. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para que vades dê frutos e que os vossos frutos permaneçam,
a fim de que tudo quanto pediste ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que ameis uns aos outros. Então, assim, amar, ela é uma ação, é um verbo de ação. Então, se eu amo o surdo, como eu digo que eu amo, e oro, e peço que Deus levante pessoas para esta obra, eu tenho que estar pronta para dizer, Senhor, eis-me aqui. Usa-me, eu vi, viu, pastor Leomar? Usa-me conforme a tua vontade. Entenda, não foi você que escolheu estar aqui. Foi o Senhor que vos escolheu e vos designou para que vardes e deem frutos. Eu lembro que no início do meu ministério, algumas pessoas que estão aqui me acompanharam de perto, a irmã Taviana, a Meires também me acompanhou um pouco mais de longe, no início do meu chamado com o Ministério com Surdos. Eu lembro de uma oração que eu fiz no meu quarto, perguntando para Deus o que Deus queria de mim, porque eu não tinha um chamado específico. Eu fui chamada para a obra, e eu estava na obra, então ninguém precisava me chamar para um serviço na igreja, porque eu estava ali, porque eu entendi o meu chamado. Mas eu questionei Deus e perguntei sobre um chamado específico. E eu lembro muito claramente, eram umas 3 horas da tarde, esse período eu sempre consigo estar no meu quarto, lendo a palavra e orando, e aí Deus falou muito claro no meu coração a palavra Libras, e eu não sabia nada de Libras, eu já tinha me congregado um tempo no Betel, fui embora, quando voltei não fiquei no Betel, fiquei em outra igreja, porque eu não tinha carro e era muito longe, e aí eu pensei, eu tenho que voltar para o Betel, porque lá tem surdo, lá em Paropebas, e aí eu voltei para o Betel, mas quando cheguei não comecei a estudar de início, mas quando eu comecei a estudar foi algo muito rápido, então com 6 meses eu já conseguia me comunicar com os surdos, e era assim, os surdos diziam, eu preciso de ajuda. E eu disse, Senhor, eis-me aqui. Então, o surdo precisava ir no médico. O que é que eu fazia? Eu pegava todo o contexto médico e ia estudar. Então, claro que eles combinavam comigo 2, 3 dias antes, então tinha 2, 3 dias para estudar, à noite, no horário de almoço, o horário que eu tinha, para estudar aquele contexto ali do médico, né? Contexto, porque são vários contextos. E ali eu levava a apostila também, sentava com o surdo na recepção, enquanto o médico não nos chamava, e aí eu ia folheando, e ele ia me ensinando os sinais da apostila, e eu ia perguntando para ele, me explica o que é que tem antes, para me poder entender, e ali foi. E eu vi que era uma capacitação realmente do Senhor. Então, para que Deus nos chama? Ele nos chama, nos designa para que a gente vá e que a gente dê frutos, e que o mandamento é que amemos uns aos outros. Eu gosto muito de um versículo quando Jesus diz que não há amor maior do que esse, daqueles que dão a vida pelos seus amigos. Jesus fez isso, né? Então, nós temos que entender que esse chamado, essa vocação para estudar Libras, ela tem que ser em amor. Entendemos que a pessoa surda, ela é um ser igual a nós, ela só tem uma língua diferente. Então, aprender Libras, estar disposto a estar com o surdo, é você dar a sua vida, daquele tempo, dar a sua capacidade, a fim de que eles sejam abençoados também. Irmãos, é algo que me emociona muito. Eu fiz um congresso, né, quando eu estava no Pará, eu organizei, fui coordenadora de 2 congressos presenciais, não fizemos o terceiro por conta da pandemia. E uma coisa que me emocionou muito foi quando o pastor Nelson, que ele é surdo, do Rio de Janeiro, acho que ele é do Rio de São Paulo, São Paulo, né, Janaína? Ele falou assim, olha, intérpretes, entendam, quando vocês chegarem no céu, vocês vão ouvir a voz dos surdos, e eles vão pegar você, e ele vai dizer assim, foi você que falou de Jesus para mim. Eu fiquei tão emocionada porque eu fiquei imaginando essa cena lá no céu. A gente é limitado, a gente não entende se a gente vai lembrar. Eu acredito que a gente vai lembrar. Então, assim, já pensou você chegar lá no céu e vai dizer assim, Ângela, foi você, eu sou surdo, eu era surdo, e aí foi você que falou de Jesus para mim. Já pensou? Então, esse é o maior amor. Então, a terceira coisa é que ele nos separou para sermos discípulos obedientes, com o coração disposto a obedecer e aprender com ele. Jesus, ele era manso e suave. Jesus, ele ensinou com isso. Então, eu espero assim que vocês aprendam também conosco. Tá? Nós estamos aqui
Ninguém aqui é maior ou menor do que ninguém. Pelo contrário, estamos aqui para servir vocês como professores, né? Para ensinar vocês. Então, eu me coloco à disposição durante a semana. Vocês podem, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar em contato comigo. Então, o chamado é esse, é para servir, é para aprender. E é assim, irmãos. Lembra do texto bíblico que fala que o reino de Deus é como uma mulher que, que prepara o pão, põe os ingredientes, e depois aquele pão fica ali fermentando. Então, o trabalho com surdos é exatamente como aquele texto. Que a gente vai nos preparar, nós vamos pegar os ingredientes, nós vamos colocar no pão, nós vamos mexer a massa e nós vamos esperar o crescimento do Senhor. Porque não é algo de, semana que vem já vai ter surdo na minha igreja porque eu já aprendi o alfabeto. Não, não é assim. A gente vai ter um tempo de aprendizado e capacitação. Quanto tempo, professora? Eu ouso dizer que de 6 meses a 1 ano, dependendo também da vontade dos irmãos e a capacitação do Espírito Santo, porque ele nos capacita. Assim, eu vivi isso, olha, eu já vivi uma experiência muito forte de uma surda fazer um sinal que era trem, e eu não entender, não entendia, ela fazia dactilologia e eu não entendia, e ela desistiu de falar. E aí eu sonhei, dormi, sonhei à noite, uma pessoa chegava para mim e dizia, Nicileia, aquele sinal que você não entendeu é trem. Olha só, era o sinal de trem. Então, uma experiência muito forte que eu tive com esse ministério foi que Deus me ensinava até em sonhos, né, a questão de a interpretação. E lá em Romanos 8, capítulo 28, diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que o propósito de Deus na sua vida hoje seja esse ministério, seja esse chamado, essa vontade de aprender Libras, né? Que você seja essa pessoa que vai trazer para a sua igreja esse ministério. A gente já tem cuidado de muitas igrejas, assim, Deus tem me dado essa oportunidade. Em Marabá, nós deixamos 2 igrejas com intérpretes de Libras, o Ministério Sinal de Amor. Eu dei aula 1 ano e meio ali em Curionópolis, né? A igreja, ela não continuou o ministério em si, mas eu ouvi vários testemunhos de ex-alunos que tiveram contato com surdos, que puderam ajudar os surdos, e um caso assim, mais assim, como que Deus pode usar você em saber Libras. Tinha uma surda, que ela também tem problema mental, e que ela estava nua, andando na estrada sozinha, isso no Pará. E uma aluna minha sabia Libras, e por ela saber Libras, ela já tinha visto essa surda, porque você começa a ter contato com a comunidade surda, e ela viu quem era, e uma pessoa sabia que ela sabia Libras, ligou para ela e pediu para ela vir. Era entre Curionópolis e Eldorado, aí, que é do Pará, sabe? E aí ela me ligou e disse, professora, me ajuda. A surda, ela falou que o nome dela é esse. Ela falou que conhece você. Ela falou, então ela conseguiu se comunicar, porque essa menina, ela tinha dado bebida para ela, né? E aí ela estava andando na estrada. Olha o livramento que Deus deu para essa pessoa, né? E usou a vida dela. Ela é intérprete? Não, mas ela sabe Libras, ela conseguiu se comunicar. Aí foi que eu entrei em contato com o pessoal em Paropebas, estado do Marabá, que era mais próximo, né? Para que levasse ela, e aí levaram para o hospital e conseguiram ajudar. Então, é nesse sentido. Imagina você que você pode ser um canal de bênção na vida do surdo que sofreu um acidente e você está ali, você vai falar de Jesus para ele e ele partiu, mas partiu com Cristo porque você estava ali, porque você assistiu essas aulas. Então, o intuito é que você gere no seu coração esse desejo de crescer. E agora eu encerro por aqui e eu vou passar para a professora Janaína. Tá bom, gente? Vou desligar meu fone e agora está com ela. Olá, boa tarde. Então, todos conseguem me ouvir? Sim, boa tarde. Boa tarde. Eu vou tentar aqui compartilhar o meu slide, tá bom?
Vocês conseguem ver a tela? Não. Ainda não. Você quer me enviar para me compartilhar para você? Acho que eu já estou conseguindo, só um minutinho. Ah, tá bom. Obrigada. Um minutinho só, eu já estou quase conseguindo aqui. Pronto, acho que agora vai. Sim. Foi, agora foi. Acho que agora foi. Todos conseguem ver? Sim. Sim. Perfeito, pessoal. Vocês conseguem me ver também, né? Sim. Então, eu vou me apresentar primeiro. Oi. Eita, tá passando sozinho o slide. Só um minuto. Sozinho não, espera aí. Então, oi. Meu nome em português é Janaína. E o meu sinal, que é o meu nome em Libras, é Janaína, por causa do cabelo. Certo? Nós nos identificamos em Libras com um sinal, um sinal que é característico, geralmente visual, geralmente um sinal de algo que você consegue logo visualizar quem é a pessoa, às vezes também da profissão, às vezes da característica da personalidade, às vezes da função que desempenha como pastor, como missionário. Então, o sinal, ele é o nome quando você é introduzido nesse meio da comunidade surda e é dado por um surdo ou por mais de um surdo, certo? É um batismo quando você entra na comunidade surda. E vocês depois vão ter o sinal de vocês, tá bom? Mas eu gosto de me apresentar assim, porque vocês estão entrando num novo mundo, um mundo visual. Então, é interessante também a gente entender como nós somos conhecidos dentro dessa comunidade. A Micileia tem o sinal, o Mateus também tem o sinal, né? E aí, depois, conforme vocês vão tendo contato com os professores, vocês vão conhecendo o sinal de cada um, o nome de cada um, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos nessa nossa aula inaugural. Estou muito feliz de ter vocês aqui, né, de ter esse momento com vocês. E a gente vai conversar um pouquinho, vai ser uma conversa. Eu tenho um problema muito sério. Eu não consigo dar aula nenhuma sem ter a ajuda dos alunos. Então, vocês podem ligar o microfone depois, quando vocês forem falar, porque eu vou pedir o tempo todo a ajuda de vocês. Combinado? Combinado. Maravilha. Eu queria saber o nome de vocês, porque alguns vídeos não aparecem os nomes. Então, vocês podem rapidamente só se apresentarem, falar só o nome de vocês e qual a igreja que vocês são, né? Qual a igreja e de qual estado. O meu é Meires, igreja Paraupebas. Ouviu? Ouvi, pode fechar o microfone, que aí outra pessoa fala. Cadê, Meire? Oi, minha é Verônica, sou daqui de João Pessoa, do Betel Brasileiro. João Pessoa, coisa boa. Eliomar, Betel Brasileiro, Brasília, DF. E Ana Cristina. Não. Lá Ana Cristina, lá pastor Eliomar. Vitória, Betel Brasileiro, Lago Norte. Prazer, Vitória. Sou Ângela, Betel Brasileiro de Canaã dos Carajás.
Carajás é da onde? Canaã, no Pará. Canaã. Pará. Prazer. Daniela. Daniela, modelo check-in na Brasília DF, na Bahia. Prazer, Daniela. Fala, Josi. Eu acho que o Henrique vai ser também mestre. Igreja de Deus, Guará, Brasília. Prazer, da Igreja de Deus. Antônio de Carvalho Santos, da Igreja Betel, Serra Pelada. Prazer, Antônio. Nancy, Igreja Betel, Lago Norte, Brasília. Prazer, Nancy. Ana Cláudia, sou da Igreja Congregacional em Recife, sou do Seminário Betel também. Que legal, Ana Cláudia. Prazer. Mais alguém? Otaviana, de Betel Brasileiro, Lago Norte, Brasília. Prazer, Larissa. Bem-vinda ao curso. Otaviana, ex-betelina, estou na Bahia, ainda estou visitando uma igreja. Você está na Bahia? Bahia. Visitando uma igreja batista. Ok, Otaviana. Bem-vinda. Rosana Betel Brasileiro, Lago Norte, Brasília. Prazer, Rosana. Certo. Irislene, Serra Pelada, Igreja Betel Brasileiro. Prazer, Pará, né? Janaína Schneider, do Sol da Assembleia da Madureira e Brasília. Prazer, que nome lindo você tem. Parabéns. Janaína, você está no Varjão? Oi? Ah, Sim. então é você. Vou te Sou conhecer. eu? Prazer é meu. Prazer é meu. Mais alguém falta se apresentar? Clebson aqui do Betel Lago Norte. Obrigada, Clebson, por toda a ajuda aí. Esse curso está acontecendo por um grande apoio seu. Deus abençoe, viu? Amém. Mais alguém? Ronielson, Serra Pelada, Betel Brasileiro. Prazer, Ronielson. Acho que a gente conheceu todo mundo. Faltou alguém se apresentar? Irisnete Souza, de Eldorado dos Carajás, Pará. Prazer, Irisnete. Olha, a gente tem bastante gente do Pará. Estou feliz que tem gente lá da minha terra querida, João Pessoa. Eu sou carioca, mas fiz o trabalho missionário durante 16 anos em João Pessoa. Morei lá durante 16 anos e estou em Brasília há pouco tempo. Então, estou muito feliz de ver muita gente aí de João Pessoa, Recife, do Pará, e muita gente daqui de Brasília. Deus enviou tanto Missileia quanto eu e outros irmãos que também estão aqui a trabalho por um motivo muito especial, né? Levar esse ministério Consultos que nós amamos de uma forma missionária, e nós trazemos isso para onde nós estivermos. Missileia tem esse amor, como ela falou aí no testemunho, como eu tenho, o amor que Deus colocou no nosso coração. Estamos muito felizes de contribuir aqui em Brasília também para a implantação de novos ministérios com surdos. Estamos muito, muito felizes com cada um de vocês e esperamos que também nas próximas aulas vocês possam trazer mais pessoas, né? Essa é a nossa aula inaugural, para a gente entender um pouquinho sobre esse ministério, sobre esse curso, e, quem sabe, você pode trazer mais pessoas para a próxima aula nós iniciarmos a parte prática, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula, né, nosso diálogo aqui, e eu vou precisar já da ajuda de vocês. Agora que eu conheci um pouquinho de vocês, nem todo mundo precisa responder, mas quem quiser responder,
eu queria fazer a primeira pergunta. Você trabalha em algum ministério na sua igreja ou já trabalhou em algum ministério na sua igreja? Por favor, fale qual o ministério que você já trabalhou. Eu trabalho praticamente em todos. Jovem, mulheres, criança, departamento de missões, departamento de louvor, e etc, etc. Benção. Vamos pensar em um, tá bom? Que a gente vai ter várias perguntas, você pensa em um desses seus ministérios que você já trabalhou. Você é uma serva que trabalhou em vários ministérios aí. Outra pessoa já trabalhou em algum outro ministério que a irmã não citou? Eu trabalhei no Ministério dos Senhores. De homens, né? Isso. Benção. Então, pense agora, cada um de vocês aí que já trabalhou em algum ministério ou que trabalha, por que você estava nesse ministério? Quem quiser compartilhar a resposta com a gente, compartilha. Por que você estava trabalhando, servindo naquele ministério? Bem, eu trabalho com o Ministério de Missões. Eu trabalho no Ministério de Missões porque desde que eu me converti, eu me apaixonei por evangelismo. Então, eu já fiz projeto, né? Glória a Deus, né? Na África, Peru, Equador, por conta do evangelismo. Então, eu me encaixo muito nesse Ministério de Missões. Então, o meu ministério na igreja é missões, né? Eu sou missionária pela misericórdia de Deus e meu irmão é pastor, eu ajudo ele. Amém. Amém. Mais alguém? Eu também trabalho departamento de missões da minha igreja, que nem a irmã também, desde que o Senhor me chamou para essa obra, Ele tem me capacitado, me formei em 2019 no Betel Brasileiro aqui em Paraupeba, né, no seminário, missionária, e a gente tem atuado aqui na nossa igreja nesse departamento de missões, e graças a Deus, com a graça do Senhor, Deus tem nos capacitado a nossa equipe a estar levando a palavra do Senhor àqueles que precisam, né? Amém. Mais alguém trabalhou em outro ministério? Ministério dos Homens, Ministério de Criança, Ministério de Louvor, por exemplo? Por que você estava nesse ministério? Eu já trabalhei no Ministério de Teatro de uma igreja que eu participei. Sim. E eu digo que eu costumo dizer que é o meu chamado. Eu gosto de escrever peças, eu gosto de atuar e, consequentemente, acaba que agrega aos jovens, né? A juventude é muito atuante nesse ministério e eu sou como líder de jovens também. Acabava que mesclava uma coisa com a outra e tinha que liderar tanto os jovens quanto no Ministério de Teatro e juntei uma coisa com a outra. Perfeito. Mais alguém? Boa tarde. Eu trabalhei quando eu entrei na igreja no Ministério Infantil. Eu também sou formada em letras e acho que a educação se faz necessário fora e dentro da igreja. Infelizmente, eu tive que parar de trabalhar com as crianças porque eu tive artrite, eu não conseguia sentar mais com elas para fazer os trabalhos. Mas é um dos ministérios da igreja que eu mais gosto de trabalhar, é o Ministério Infantil. E trabalhei também com ação social, mas a educação, para mim, dentro da igreja, é o que eu mais gosto também. Benção. Só um minutinho que está dando um eco aqui. Pronto, continua dando eco? Continua. Deixa um no silencioso, Janaína. Já está silencioso, mas é porque o meu outro telefone aqui está
descarregando e eu não consigo ver vocês aqui quando eu compartilho a tela. Mas é o seguinte, cada um desse ministério, todas as respostas aí compartilharam da mesma resposta, o mesmo pensamento. Foi um chamado, né? Foi um chamado, Deus colocou o amor no coração de vocês para este ministério, né? Seja para crianças, seja para homens, seja para jovens, seja para o louvor. Foi um chamado de Deus para este ministério, né? Seja para um chamado missionário. Alguém quer falar alguma coisa? Acho que tem alguém com o microfone aberto aí. Ângela, é você, está com o microfone aberto. Não dá microfonia. Pronto, acho que silenciaram agora. Então, todos ouviram que o compartilhar de pensamento foi a mesma resposta. Foi um chamado do Senhor para estar nesse ministério. Não estava por vontade própria apenas, mas foi um amor que Deus colocou no seu coração para você estar neste ministério, por um chamado para servir nesta obra. E qual o objetivo da igreja ao ter o Ministério do Louvor, por exemplo? Qual o objetivo da igreja ao ter o Ministério das Crianças? Qual o objetivo da igreja ao implantar um ministério com jovens, ao implantar um ministério com homens ou com mulheres? Quem não respondeu ainda, responde um pouquinho agora para a gente pensar junto. Qual o objetivo da igreja ao ter estes ministérios? Pode citar um exemplo do ministério. Vamos lá, gente? Quando a igreja pensa em implantar o ministério de crianças ou o ministério de mulheres, qual é o objetivo ao implantar este ministério? Alguém quer falar? Para alcançar mais pessoas, mais mulheres, mais crianças. Ensinar a palavra, né? Exatamente. O objetivo ao implantar qualquer um desses ministérios é alcançar mais pessoas. Inclusive o Ministério do Louvor. Às vezes as pessoas pensam que a implantação do Ministério do Louvor tem outros objetivos. O Ministério do Teatro, ele só tem o objetivo de uma apresentação artística? De jeito nenhum. Né? Sempre alcançar novas pessoas através da arte. O louvor, adorar ao Senhor, tem um objetivo importante no momento de culto, que é elevar a adoração a Deus. E também alcançar pessoas através dessa linguagem musical. Eu acho que Missileia quer falar alguma coisa, quer complementar? É isso mesmo. Então, assim, quando há um ministério, todos os departamentos da igreja são importantes, é o corpo de Cristo. Então, o intuito é um só, é que vidas sejam alcançadas. Então, não vai ser diferente do que a proposta que nós estamos aqui para implantar junto com vocês. Exatamente. E aí, aplicando cada uma dessas perguntas para o Ministério com Surdos, eu quis realmente partir da realidade que vocês já vivenciaram, que vocês vivenciam, como servos do Senhor que todos são, pensar que o Ministério com Surdos é da mesma forma como um outro ministério, é através de um chamado do Senhor. Você está por este objetivo. Então, claro que a gente fala, nossa, eu amo trabalhar com surdos, como Missileia falou, muita gente pensa, ai, que linda, a língua de sinais é uma coisa linda, o louvor em língua de sinais é muito lindo. Ai, que amor! É um amor que Deus coloca por ser um chamado. Mas a gente nunca pode pensar dessa forma, ai, eu amo os surdos, como são fofinhos, como são bonitinhos, vão ser sempre bonzinhos comigo, nunca eu vou ter uma decepção. Ministério nenhum você pode pensar nisso. Você vai ter sempre decepção, seja no Ministério do Louvor, seja no Ministério você está lidando com gente, com pessoas. Então, sendo pessoas, nós nos decepcionamos, nós erramos, nós aprendemos,
nós deslizamos ali, eita, errou, não era assim, esse sinal não era isso para fazer, mas vamos lá, vamos corrigir. Então, o amor, acima de tudo, é o amor a Deus. Por isso que nós estamos no ministério amando a Deus, que nos chamou para essa grande obra. E aí sim, Deus gerou esse amor no nosso coração, para que nós possamos ser bênção para essa população, ser bênção nesse ministério, levar pessoas para Jesus, levar surdos a conhecimento de Jesus. E a igreja tem o objetivo, ao implantar o ministério com surdos, é exatamente trazer novas pessoas ao conhecimento de Jesus. É aceitar o ID. O objetivo da igreja, ao ter este ministério, é exatamente ser igreja. Não existe igreja sem o ID. Não existe igreja sem o ID. Então, o objetivo de uma igreja, ao implantar o ministério com surdos, é ser igreja. Amém? Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre essa estrutura do ministério com surdos. Como é implantar o ministério com surdos? Às vezes as pessoas pensam, o ministério com surdos é estar ali interpretando na igreja. Ali é só a pontinha do iceberg. O ministério com surdos é algo muito maior. A gente costuma dizer que o ministério com surdos é como se fosse todo o serviço da igreja, tudo, simplesmente tudo. Tudo que acontece na igreja acontece no ministério com surdos. Então, tem muita gente que não gosta desse termo, né? Claro que a gente também tem que usar com cuidado. É como se fosse uma igrejinha dentro da igreja, né? Por ser uma comunidade específica. Então, quando a gente fala do Ministério do Louvor, um surdo pode estar no Ministério do Louvor, tocando bateria, tocando violão, pode estar ali cantando em Libras junto com o Ministério do Louvor, pode estar na parte de coreografia, pode estar no teatro, pode estar na recepção. Então, o Ministério com surdos é a igreja, é integrante da igreja, certo? Então, aqui é apenas para a gente ter uma ideia de como funciona o organograma da igreja e como pessoas podem participar de um ministério com surdos. A gente diz aqui que a Libras é o primeiro passo. Claro, é o primeiro passo, né? Você conhecer um pouco dessa comunidade, conhecer um pouco da língua, para você, por exemplo, a nossa irmã falou que ela já fez um trabalho na África. Se não for um país que fala a língua portuguesa, ela teve que aprender o dialeto, o idioma que se fala lá, a língua que se fala lá, para ela alcançar esse povo. Então, quando a gente fala de ministério com surdos, nós também precisamos aprender a língua. Mas, inclusive, existem ações dentro do ministério que pessoas que não sabem Libras, mas que têm um coração, que têm um chamado, quer se doar de alguma forma, seja fazendo um bolo na hora de fazer uma festa dos surdos, seja doando cesta básica, seja fazendo roupas, figurinos para o teatro, seja evangelizando familiares de surdos que são ouvintes. Então, é um ministério que a igreja toda pode se envolver. Inclusive, pessoas que não sabem Libras podem também se envolver com o ministério com surdos, certo? Mas o nosso curso aqui é o curso de Libras, é o curso para a gente realmente estar ali nesse primeiro passo de contato com esse povo. Espero que eu tenha sido clara em relação a essa observação. Então, o Ministério com Surdos, ele pode ter, né, toda essa estrutura. A gente não começa com tudo isso. Isso é o nosso organograma máximo, certo? Mas para a gente entender a abrangência do Ministério com Surdos, é importante que os surdos eles tenham interpretação. Então, a formação de intérpretes, né, é o primeiro passo para que uma igreja receba surdos. Então, por isso que nós fazemos o curso de Libras, para que sejam formados intérpretes. E aí, esses intérpretes, eles também precisam ser cuidados, porque no ministério nós temos os intérpretes, nós temos os surdos e temos os familiares. Eles estão inseridos no Ministério com Surdos. Tem uma ação que depois que o ministério ele é criado, a gente pode ter o culto em Libras, ou culto de surdos. Nós não temos o culto de jovens, né? O culto das crianças, o culto das mulheres, o culto dos homens, onde as mulheres
falam, refletem, pregam para outras mulheres, contam testemunhos, os louvores são feitos pelas mulheres. Os surdos também se sentem úteis, adorando, né? Porque nós não queremos surdos que sentem apenas no banco e fiquem ali, enquanto o intérprete está servindo, trabalhando, e os surdos só recebendo e nunca amadureçam. Então, a visão que nós temos de ministério é formar surdos, evangelizar, discipular, para que eles sejam formados líderes, para que eles possam buscar outros surdos e que eles possam implantar igrejas. Já existem igrejas em Libras, igrejas por missionários surdos, inclusive no Ceará, tem em vários interiores, já principalmente do Nordeste, igrejas de surdos, onde os missionários surdos enviados pela Junta de Missões Nacionais são líderes e evangelizam surdos daquelas regiões. Então, é importante a gente formar missionários surdos, professores surdos, pastores surdos, não é verdade? Então, essa estrutura, a ideia nós temos aqui, vamos para o do meio primeiro. Nós temos surdos, como eu já falei, o culto em Libras, esse culto feito por eles mesmos uma vez por mês, uma vez por semana, depois que a gente já tiver surdos já amadurecidos, aí a gente tem um culto onde eles mesmos cantam, eles dirigem, eles recepcionam, eles fazem um boletim, é bem interessante. E aí todos esses integrantes participam, os familiares, os surdos e os intérpretes. E aí, quando a gente fala desse público aí do meio, os surdos, a gente tem que pensar que há surdos crianças, há surdos jovens e adultos, idosos, né, que precisam de intercessão, precisa de ensino, precisa de discipulado, pode haver todo um trabalho de teatro e dança, coreografia, né? Lazer, precisam ter atividades de lazer, ensino bíblico, que é a escola bíblica dominical, ou grupos pequenos, seja como esteja estruturada a sua igreja, eventos de lazer, eventos também educacionais, eventos, congressos, né? Eu já trabalhei, como a Missilé falou, de congressos, né? Eu tive uma experiência de congresso da mulher surda, lá no Rio de Janeiro, num ministério Consultos que tem mais de 40 anos, um ministério o Ministério da Igreja Batista em Vila da Penha, onde eu fui líder durante um tempo. Lá nós fizemos um congresso da mulher surda, porque nós precisávamos na época. Estava acontecendo situações de surdas, uma surda tinha falecido de câncer e a outra estava em tratamento, por não ir ao ginecologista. Elas não iam ao ginecologista porque não tinham quem interpretasse, ou elas tinham vergonha de ir com a pessoa que ia interpretar, então não se cuidavam. E aí tiveram câncer de útero, todas duas. Uma faleceu depois, uma faleceu antes do congresso. Então, nós fizemos um congresso com palestras, com ginecologistas, também com missionários. Então, foi um congresso que teve palestras voltadas para a mulher, tanto para o cuidado físico, mental e espiritual. Então, quando a gente fala de eventos, a gente pode pensar em todos os eventos que a igreja tem, seja um encontro com Deus, seja um jantar dos namorados, seja enfim, o que a igreja produzir pode ser produzido para os surdos e pode ser produzido incluindo. Qual a diferença do incluir e um específico? O específico é importante acontecer também porque eles trabalham, eles também fazem, eles é que produzem, eles palestram. E o incluindo tem tanto palestra de ouvintes como palestra de surdos, e eles estão participando também. Então, há essas duas modalidades. Quando a gente fala de família, a gente também tem toda essa necessidade de intercessão, de discipulado, de visitação. Há pessoas que têm todo um dom de fazer visitação, de evangelizar na casa, de ir até lá, né? De fazer um discipulado. Isso é muito importante. E quando a gente fala de intérprete, a gente vê um grupo que se doa, como Missilé falou aí, doar a vida. Ou raça para se doar, somos nós. Os intérpretes de Libras é o quê? Precisa ir no médico? Vamos lá, está na UTI, vamos embora. Eu brinco que eu vou fazer um livro escrito As 24 Horas de uma Intérprete de Língua de Sinais.
Porque em 24 horas, em menos de 24 horas, aconteceram 3 situações muito interessantes e que muda a sua expressão facial, todo o seu contexto. Numa tarde, eu estava num churrasco de noivado interpretando para o surdo, então eu participei de toda a organização do evento, desse churrasco, junto com a família, preparando o que cada um ia falar e tal, então eu estava interpretando um evento festivo, que era um noivado de um casal de surdos. Durante a madrugada, quando eu pensava que eu ia descansar, eu fui chamada para um parto de risco, que eu estava acompanhando essa surda durante todo o pré-natal. Então, eu fui chamada para correr para lá, porque ela estava em trabalho de parto. Todos do Ministério, como eu era ministra do Ministério com Surdos, então eu ficava à disposição de todas as ovelhas para o que precisassem. E aí eu corri e fui para o parto, e foi muito interessante, porque ela agarrou a minha mão, que ela quase arrancou um pedaço da minha mão, porque ela estava sentindo dor no momento de parto, e eu aí quase desmaiei também junto. Eu falei, meu Deus, que experiência, né? Eu interpretar ali no momento do parto. Quando eu achei que eu fosse dormir já de manhã cedinho, faleceu um diácono da nossa igreja, e eu tive que interpretar o velório, e esse diácono era muito, muito querido. Ele e a esposa dele tinham adotado um surdo, né, para ser o seu filho já adulto, porque ele queria cuidar de um surdo, ele estava aprendendo Libras com a gente. Foi o diácono Lucas, lá da Igreja Batista em Vila da Penha. Então, em 24 horas, eu estava numa festa, num parto e num velório. Isso é se doar. Só que esses intérpretes... Já vivenciei isso também, tá? Interessante. Teve uma reunião na UEPA, a intérprete não estava, aí a professora, Missileia, por favor. Quando terminou a reunião, a surda, Missileia, por favor, eu preciso conversar com você. E é assim. Interessante. Que coisa boa. É muito bom servir nesse ministério. É uma adrenalina, que a gente pode dizer, muito interessante. Não há rotina, não é? E aí, eu agora acho que eu vou ficar sem a imagem de vocês aqui. Qualquer coisa, se vocês pararem de ouvir e me ver, vocês me falam, ok? E aí, esse grupo de servos, denominado intérprete, denominado TIOS também, que é tradutor e intérprete de língua de sinais, esse grupo, ele também precisa ser cuidado, porque há uma situação onde, em muitas igrejas, o que eu vejo, como eu dou palestras, como o Missileia também faz a implantação, então a gente percebe que há intérpretes que chegam, interpretam e vão-se embora. Mas cadê o estudo bíblico? Cadê a intercessão entre eles? Cadê essa capacitação? Cadê uma EBD voltada para intérpretes, onde eles choram ali também, um discipulado, eventos voltados para intérpretes, lazer, momento de lazer também para os intérpretes. Então, isso eu já vivenciei, isso funciona. Não é no comecinho, mas é algo que a gente precisa depois construir. No comecinho, uma coisa que eu não abro mão é quando a gente vai interpretar, a gente fazer uma oração, se vai ser em conjunto ou se vai ser com outro intérprete que vai te render, faz junto de mãos dadas, ou se vai ser inclusive com o pregador. Eu gosto muito de orar junto, né, com o pessoal que vai participar do culto, o louvor, quando há aquela oração, há igrejas que fazem isso, o pré-culto, né, faz uma oração antes, o próprio pastor, junto com o intérprete, fala, ó, a passagem que eu vou ler hoje é sobre o filho pródigo, e aí você já fica preparado, já se organiza, ou até antes, na quarta-feira tem pastor terça ou sexta, ou um dia antes, ou de manhã, tem pastor que já manda para o WhatsApp do intérprete, fala, ó, a pregação vai ser sobre isso, os louvores que vão ser cantados é sobre isso. Isso é muito bom, porque você vai realmente transmitir para os surdos o que está acontecendo no culto de uma forma boa, com qualidade, e isso é importante. Amém? Alguma dúvida nesse organograma aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém quer compartilhar alguma coisa?
Eu posso passar para o outro? Professora Janaína, eu tenho uma dúvida. Eu posso cantar e interpretar ao mesmo tempo? Não. Deixa eu te dizer. Você consegue falar em inglês e português ao mesmo tempo? Não. Ia ficar quase assim, eu te love you, né? Eu te love you very much. Então fica um negócio muito estranho. Há até possibilidades artísticas. Eu já vi gente cantando e sinalizando ao mesmo tempo, algumas partes, por exemplo, Deus é amor, tá? Uma coisa pequenininha. Agora, você fazer a música inteira em língua de sinais e, ao mesmo tempo, falar, você vai pecar em alguma coisa. E, provavelmente, você vai pecar na Libras, porque é a sua segunda língua, você não tem total fluência, você não é nativa. Quando a gente sinaliza e fala em português ao mesmo tempo, a gente acaba errando a gramática da língua brasileira de sinais, certo? Porque a língua brasileira de sinais não é o português na mão, tá? Deixa eu ver aqui, só tentar diminuir aqui, para ver se eu consigo ver vocês, que eu não estou conseguindo... Vejo a imagem do meu slide. Vocês conseguem ver ainda o slide inteiro? Sim. Então ótimo. Então agora eu consigo ver vocês também. Então, o fato de você falar duas línguas que possuem gramáticas diferentes, isso é muito, muito difícil. Você não tem como falar ao mesmo tempo. Vou dar um exemplo que choca, tá certo? Um exemplo que sempre choca e as pessoas nunca esquecem. Quando o pastor está, por exemplo, numa palestra para noivos, ou uma palestra para adolescentes e jovens, e ele fala, sexo só depois do casamento, correto? Sexo só depois do casamento. Se você vai falar em Libras, ao pé da letra, da forma que ele está dizendo, fala assim, sexo. O sexo em língua de sinais lá em João Pessoa usa esse, mas tem outros lugares que usam esse. Então, sexo, depois casa, depois casamento. O que o intérprete falou? Exatamente o contrário do que o pastor disse. Ele disse sexo, depois casa. Sabe por quê? Porque a língua portuguesa, ela segue uma sintaxe linear. E a Libras, ela segue uma sintaxe espacial. Então, para eu falar essa frase, eu vou ter que inverter a ordem. Não pode nem estar escrevendo, né? Oi? A gente pode chamar de interpretação. Isso é uma interpretação que eu vou fazer. O que eu vou estar trabalhando com duas línguas. Eu vou estar traduzindo. Então, se eu disser sexo depois casa, eu não traduzi o que ele disse, eu fiquei falando ao pé da letra porque é mais fácil, porque eu estou falando e sinalizando sexo depois do casamento. Mas eu falei em português, mas aqui não. Porque não tem depois do casamento em Libras, é casa. Casar, casamento é um sinal só. E o depois que não é dessa forma que se faz. Então, como é que eu deveria sinalizar? Deixa eu fazer aqui, já você fala, tá bom, Meire? Então, casamento, depois sexo. Eu vou colocar o casamento primeiro, porque é o que precisa ser primeiro, nesse espaço, nessa sintaxe espacial. Então, casa e depois sexo. E ele falou, sexo só depois do casamento. Compreenderam? Compreendeu, Meire? Sim, não se usa preposição dentro da linguagem de Libras, é isso? Porque do é uma preposição para poder juntar outra palavra, né? Isso. Existem preposições de outras formas. Por exemplo, do, existe isso aqui, é o próprio. Este celular é da Janaína. Este celular é da propriedade da Janaína. Mas não da forma que é a sintaxe linear da língua portuguesa. Então, isso acontece porque tem uma gramática própria. Então, imagina você ter que cantar uma coisa e inverter
e falar na ordem. Você consegue? Não dá. Para você cantar, você vai acabar errando. E você vai acabar sinalizando coisas erradas. Janaína, e mais na frente, também os alunos vão ver sobre a preposição, que ela fica oculta na frase no uso dos classificadores. Mais na frente vocês vão ter aula sobre os classificadores. Então, o nar, o da, a gente usa sim, mas ele fica oculto. Por isso a importância de não trabalhar esse português finalizado. Quando fala, casar, sexo só depois do casamento. Se eu fizer o pé da letra, eu estou fazendo um português sinalizado, não é Libras. Então, eu uso essa questão da gramática e da formulação de uma frase correta dentro da gramática. Então, isso daí vocês vão ver. Eu sei que está todo mundo, como é que faz, mas a gente vai aprender. A gente só não fala realmente que não existe. Por isso que eu falei isso no meio. Realmente, ela existe, mas de forma diferente. Ela existe, mas de forma diferente. Ok? Então, da mesma forma que eu usei esse exemplo, a gente pode pensar em outros exemplos dessa sintaxe. Quando se fala, eu vou na casa da Missileia depois que eu for na casa de Clebson. Qual a casa que eu fui primeiro? Eu vou na casa da Missileia depois que eu for na casa de Clebson. Eu vou primeiro na casa de quem? Clebson. De Clebson, claro. Depois que eu for na casa de Clebson, eu vou na casa de Missileia depois que eu for na casa de Clebson. Eu peguei até a Missileia dessa vez. Pô, tem nada, então na casa de quem? Você primeiro vai na... Não tem sinal não, né, Clebson? Só o pastor que tem sinal lá no Betel. O Robson só... O meu sinal seria a sobrancelha. Não, então vamos esperar a comunidade surda, viu, gente? É outra coisa. Quem dá sinal é a comunidade surda. Os surdos, porque a gente também faz parte da comunidade surda, mas o surdo, a gente sempre deixa essa honra para ele. Pois é, então, entendeu que a nossa língua... Oi, Clebson? Nem pretendo mudar essa ordem. Pois é, tá vendo como a nossa língua portuguesa ela é linear? E a Verônica é assim, ok, Verônica? Consegui ver. Tá vendo como a nossa língua portuguesa ela é linear e a língua de sinais ela é espacial? Se eu vou na casa do Clebson, eu tenho que ir na casa do Clebson primeiro, depois eu vou na casa da Missileia. Então, eu posso até usar a palavra primeiro e depois vou na casa de fulano, entendeu? Esse depois que eu for não faz sentido em língua de sinais. Tá bom? Isso não é exclusivo da língua de sinais, comparando com a língua portuguesa, não. Porque quando a gente vai falar para o inglês, a gente tem inversões. Quando a gente vê em o hebraico, a gente vê outra sintaxe. Qualquer outra língua segue a sua cultura. No caso da língua de sinais, é uma cultura visual espacial. Então, ela segue toda a lógica visual espacial. Beleza? Posso continuar daqui? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Como eu disse, o objetivo da igreja, né, ao implantar o Ministério com Surdos, é alcançar um povo ainda não alcançado. Esse povo, que se chama de povo surdo, e a gente também é formado pela comunidade surda brasileira, que participa do povo surdo. Em fevereiro de 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, né, divulgou estatísticas sobre os surdos no Brasil. Uma pesquisa informando que mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema relacionado à surdez. Ou seja, 5% da população é surda no Brasil. Destes 2,7 milhões não ouvem nada. Então, olha aí quanta gente. Claro que quando a gente fala de 10 milhões de pessoas com algum problema relacionado, isso aí envolve também, por exemplo, um idoso que tem aquela perda de audição já por causa da idade, ou pessoas que trabalham em lugares ruidosos, né, com muito barulho, em indústrias. Meu pai, por exemplo, que trabalha em navio, já perdeu um pouco da audição, não é 100%.
Então, também, dentro dessa população com déficit de audição, a gente tem as pessoas surdas e as pessoas com algum déficit de audição. Então, as pessoas surdas, quando a gente fala surdo, a gente está se referindo àquelas pessoas que utilizam a língua de sinais, que estão inseridas na comunidade surda, que conhecem a língua de sinais e gosta de ser chamado de surdo, ok? Já um idoso, se eu for chamar uma vozinha, uma senhorinha, a senhora é surda? Ela fala, eu não sou surda, não. Só tenho uma deficiência auditiva. Ela não gosta de ser chamada de surdo. Então, isso vai muito de como a pessoa se reconhece enquanto identidade de pessoa surda, enquanto se aceita na comunidade surda, o quanto ela conhece a língua brasileira de sinais, ok? Então, vamos conhecer um pouco sobre o povo surdo, esse povo que se comunica através de uma língua de sinais, de uma língua. Aí a gente vai ver se é uma língua... Já vou perguntar para vocês. A língua de sinais, vocês acham que é uma língua universal? Não, Clepson? Eu acho que não. Meire também A acha que Altaviana não. também respondeu. Ana Batista? Não. Verônica? Todo mundo respondeu não? Não. Vocês estão certos. A pergunta foi se vocês acham que a língua de sinais é uma língua universal. Se você aprender aqui a língua de sinais, você vai para a África e você vai falar a mesma língua de sinais lá na África. Você sai daqui e vai falar na China a mesma língua de sinais e vai ser compreendido por surdos lá. E vocês responderam que não é uma língua universal. Parabéns, todo mundo acertou. Ô, turma boa! Não é uma língua de sinais, a gente inclusive tem um nome, né, da nossa língua, Língua Brasileira de Sinais. Porque existe a língua de sinais francesa, existe a língua de sinais coreana, a língua de sinais espanhola, e assim vai. Cada país tem a sua língua. Aí sempre tem numa turma alguém que fala assim comigo, professora, mas seria tão bom se fosse uma língua só, ia facilitar a nossa vida. Claro! Se não tivesse acontecido lá na Torre de Babel aquilo que aconteceu, todos nós falaríamos uma língua. Era muito fácil, né? Mas nós falamos línguas diferentes dependendo do local onde a gente mora. E aí, eu vou ler aqui um texto, não sei se está muito pequenininho para vocês, mas foi de um texto que eu produzi. Não está aparecendo, não, para mim, não. Não está aparecendo no slide? Vocês estão vendo, gente? Não está aparecendo para ninguém. Não? Não está. Volta e coloca novamente. Às vezes, volta só o mesmo slide. Aí, é o mesmo slide. Agora foi. Geralmente o ouvinte que acaba aí. Apareceu agora. Agora foi. Ok. Então, geralmente um ouvinte que acaba de conhecer uma pessoa com surdez apresenta uma dúvida inicial. Como devo chamá-lo? Mesmo que o impulso seja responder, chame-o pelo seu nome, registrado na certidão de nascimento, que é a minha vontade, né? Eu que escrevi esse texto, eu tenho vontade de falar. Quando alguém pergunta, como é que eu vou chamar essa pessoa? É deficiente auditivo? Não, chama pelo nome, né? Mas é um retorno para essa questão, se contrapondo à implantação de um rótulo. Não esclarece o iniciante no mundo dos surdos, né? Um ouvinte, quando ele está iniciando, ele quer uma resposta de como chamar. Então, longe disso, causa um efeito contrário, gerando mais dúvidas sobre a terminologia mais adequada na cabeça do leigo, necessitando de informação. Portador de surdez, deficiente auditivo, surdo mudo, mudinho. Lá no interior da Paraíba também tem moco, né? Então, qual seria... Oi? Lá na minha cidade eu conheço como moco. Moco, né? Moco. Eu não conhecia esse termo, eu tive que ir para o Nordeste para conhecer. E lá Nordeste fulano é moco. Aí, o que é moco? Aí me disseram que é o mudo, né? O surdo, que é muito surdo.
Então, qual seria o termo aceito e divulgado por essa comunidade linguística para os seus integrantes? A definição atual da surdez não se limita a um fenômeno do corpo, né, do organismo, um fenômeno fisiológico, que simplesmente atesta a ausência ou diminuição da audição. Hoje, a surdez ela é entendida muito além do que apenas um diagnóstico médico. É reconhecida como um fenômeno cultural, no qual estão entrelaçados aspectos linguísticos e sociais, em que padrões e condutas são norteadas por uma visão de mundo compartilhada entre os próprios surdos, entre seus pares. Então, o nome correto tá esse termo aí bem grande, é surdo, ok? Por isso que nós falamos ministério com surdos, tá bom? Professora, Oi, me tire só uma dúvida. quem é? A Meire. Meire. Pode falar. Me tire só uma dúvida que eu tenho. Existe o surdo e o mudo, né? Aí tem gente que diz assim, não, mas todo surdo é mudo. Aí ótimo. Na minha família eu tenho dois tios e uma tia que elas são surdas, não escutam nada. E falam normal. E já tenho um outro tio que ele não fala e ele diz que escuta. Ele não fala, ele não tem som nenhum? Não, ele não tem som nenhum, mas ele fala. Ele não tem som nenhum Não, na voz? Normal. Ele não fala. Não fala, ele não escuta de jeito nenhum. Ah, mas ele fala. Mas ele fala. Ah, tá. Entendeu? Então, você tem 3 familiares que têm surdez. 2 são surdos completamente, só que eles falam, né? Eles falam. Já o outro não fala, mas ele escuta. Então, é isso que eu estou perguntando. Ele não fala como? Ele não tem nenhum som? Ele não tem nenhum som, ele não fala. Só que se eu falar com ele, ele me ouve. Porque tem gente que diz assim, mas o surdo, ele não fala, o surdo, ele não escuta, o mudo, que é mudo, ele não nem fala e nem escuta. Aí eu fiquei na dúvida, mas eu conheço alguns que tanto falam e outros que tanto escutam. Eu queria saber. Sim, eu vou te explicar. Eu estou te fazendo perguntas porque eu sou fonoaudióloga. Sim. A minha formação, a minha graduação é fonoaudióloga. Por isso que eu estou perguntando. Ele tem voz, ele fala ele tem som. Não, normal. Ele fala normal. Normal. Mas é porque Só tem que um que você... Tá, é porque você está falando que tem um parente que ele escuta, mas ele não fala som nenhum. A Janaína está perguntando para você se ele não tem som nem de gesticular, tipo, quando ele vai chamar alguém, ele não tem nem isso, nem esse som. Esse terceiro que você está falando que é mudo, que não fala nada, ele não tem nenhum som na boca, ele não emite. Não, ele emite, ele fala. Entendi agora. Ele fala, ele gesticula daquela forma que você não entende nada, né? Pronto, é isso aí. Então, vamos lá. Partindo desses 3 dados, existe o mutismo e existe a surdez, ok? Então, são patologias diferentes. O mutismo, ele geralmente, que é a mudez, né? Ele geralmente tem causas. AVC, a pessoa com AVC, ela fica alguns casos, sem poder falar, porque é uma questão neurológica. Há pessoas que têm câncer de laringe e é retirada a laringe. E aí ela, inclusive, tem que colocar, às vezes, um motorzinho para emitir algum som. Existem pessoas que são cortada a língua ou que nascem sem parte da língua e não conseguem falar. Isso é mutismo, ok? Geralmente, o mutismo ele está atrelado a uma questão neurológica ou fisiológica e não há emissão de som. Não tem emissão de som. Tirou,
câncer de laringe não tem som, as pregas vocais não conseguem. Então, a pessoa não tem... não tem, nem isso. Um surdo, mesmo que seja um surdo de nascença, ele nasceu surdo, ele tem voz. Ele consegue falar... Ele consegue fazer isso, certo? Então, ele não é mudo. O que ocorre é, se ele não for tratado, se ele não for trabalhado com um fono, ou até mesmo com um familiar que ensine ele a falar, mesmo com uma voz diferente, se ele não conseguir esse desenvolvimento, ele não consegue articular palavras, certo? Mas ele não é mudo, ele tem voz, ele tem a capacidade de articular. Por isso que a questão, ele nasceu surdo, não desenvolveu a língua oral de forma eficiente por não ter sido trabalhado, mas o acometimento dele não foi nada aqui, foi aqui. Então, ele tem surdez, por isso que ele é chamado de surdo, e não surdo-mudo. Como muitos anos foi chamado, e no interior continua sendo chamado, é um mudinho, mas não, se ele não ouve, ele tem aqui, a questão é da surdez, e não da fala, certo? Se ele tem outras questões, aí deficiência de mental, ou alguma questão neurológica, que ele emite som, ele consegue ouvir, mas não consegue falar, então é uma outra questão que pode ser atraso de linguagem, que pode ter questões neurológicas e mentais, que é diferente, tá bom? Geralmente a surdez, ela não é associada ao mutismo. O mutismo é algo diferente. Eu conheci a minha professora de língua de sinais, a professora Maria da Graça, do Maranhão. Ela morou no Rio durante muitos anos. Ela teve um problema psicológico. Ela viu a mãe, ela já faleceu, a irmã Maria da Graça, foi quem me introduziu no Ministério com surdos, era uma diaconisa. Ela, com 20 anos, ela viu o pai tentando matar a mãe, a facada. E aí ela teve um problema emocional, ela desmaiou na hora, perdeu os movimentos da perna, perdeu a fala, perdeu a visão e perdeu a audição. Ela perdeu tudo ao mesmo tempo. E, aos poucos, ela foi recuperando a mobilidade, a fala, ela falava bem diferente, porque ela perdeu a audição com 20 anos, né? Agora, a audição, ela perdeu mesmo, tudo isso por questão psicológica, pelo fato que ela viu o evento, né, violento, e aí a visão dela foi voltando aos poucos. Então, ela não ficou muda, mas ela perdeu a audição mesmo, e um pouco da mobilidade da perna e um pouco da visão. Então, olha como o nosso cérebro né? Questões dessa forma também podem acontecer, ok? Mas isso aí é uma questão, foi ótima pergunta da Meire, porque é uma questão de nomenclatura mesmo, que a gente precisa entender, mas é uma questão clínica, então depois a gente pode aprofundar, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, a gente vai falando aos poucos também, tá bom? A gente pode também compartilhar alguns textos, algumas informações de pesquisa, que é bem interessante vocês conhecerem também, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo. Ai, meu Deus, meu celular, meu computador travou, só um minuto. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Travou aqui. Aí foi. Foi para o próximo slide? O que vocês estão vendo? Você foi para o texto, deve ser do seu e-book, que você tirou? Sim. Aí foi para o texto. Para mim não o texto do e-book. Está no Word. Aí. Surdo, isso, e agora? Surdo. Tá ok. Povo surdo, a bandeira do Brasil. Ótimo. Então, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse povo, tá? Quando a gente fala de povo surdo, é o povo espalhado por todo o mundo.
O povo surdo, ele é um povo sem marcação territorial. Eu já participei de um congresso, de mais de um congresso internacional, onde eu vejo surdos. O primeiro foi o Congresso Pan-Americano Cristão de Surdos, que aconteceu no Espírito Santo no ano de 2000, e veio um pastor surdo da Coreia, um pastor surdo do Canadá, um pastor surdo dos Estados Unidos e 3 missionários da Venezuela, os outros 2 países eu não vou lembrar, e a gente do Brasil. E foi uma experiência muito interessante para mim, né? Porque a gente pôde ver como eles são de países diferentes, mas eles são unidos por um código visual, uma identidade surda, uma origem, não uma origem territorial de pátria, mas uma pátria sem território, que é uma origem na surdez. Então, todos eles vivem um mundo visual, eles passam pelas mesmas experiências visuais, né, devido à surdez, e eles também se comunicam através de uma língua visoespacial, que não é uma língua oral auditiva como a nossa. Então, quando eles se encontram, é muito interessante. Mesmo eles não falando da mesma língua, eles criam códigos visuais, expressões, por exemplo, quando vai falar de churrasco, eles conseguem criar algumas mímicas, porque a língua de sinais não é uma mímica, não é uma linguagem, ela é uma língua com gramática, tem um dicionário, né? Por isso que a gente não fala linguagem, porque linguagem seria uma mímica, né? Uma expressão corporal. Mas a língua de sinais, que tem sintaxe, uma fonologia, uma gramática, uma morfologia, ela é uma língua como qualquer outra língua que possui uma gramática própria. Então, eles saem da língua do país deles e se comunicam através de gestos e conseguem se comunicar devido a essa expressão visual. Isso é bastante interessante. Então, quando a gente fala de povo surdo, a gente fala de todos os surdos espalhados por vários países, que estão espalhados em todo o mundo. Quando a gente fala de comunidade surda, aí a gente vê ali, ó, eu botei só 4 bandeiras, né? A bandeira da Turquia, da Itália, do Brasil e da Alemanha, como exemplo, que quando a gente fala de povo surdo, o surdo ele está inserido no povo e na comunidade surda. Eu, Micilé, e vocês que estão entrando agora para conhecer esse mundo, que vão começar a interagir com surdos, começar a se comunicar em Libras, vocês vão fazer parte de uma comunidade linguística local, uma comunidade que se comunica através da língua brasileira de sinais. Então, vocês vão fazer parte, vão ser integrantes da comunidade surda de Brasília, do Lago Norte, ok? Então, a comunidade surda ela é integrada por surdos, primeiramente, por familiares, por profissionais, por religiosos, intérpretes e professores. Então, nós não pertencemos ao povo surdo, porque nós não temos uma origem surda, mas nós somos da comunidade surda. Todo mundo entendeu isso? Sim. Sim. Ok. Então, estamos entrando na comunidade surda para alcançar esse povo ainda não alcançado para Jesus. Vamos conhecer, então, um pouquinho, de forma bem breve, um pouquinho da história do povo surdo, tá bom? Porque é importante a gente também entender todo o contexto. Vocês estão conseguindo ver eu transitando, né? De slide para slide? Tá normal. Beleza. Então, é importante, quando a gente vai para um trabalho missionário, conhecer aquele povo que a gente vai evangelizar. Conhecer um pouco sobre o contexto para entender o que eles estão vivendo hoje, mas de onde eles vêm, né? Então, a gente pode resumir. Eu posso depois mandar textos, inclusive tem textos meus sobre história de surdos que vão ser publicados ainda, que eu produzi para o IFPB, mas eu posso divulgar no grupo para vocês terem esse PDF para lerem, só para citar em algum trabalho que ainda não tem como, porque ainda não foi publicado, tá bom? Mas eu vou divulgar para vocês alguns trabalhos, alguns textos, ok? Então, quando a gente fala de surdos, na antiguidade, a gente vê surdos que eles eram
torturados, jogados de penhascos, mortos a pedradas, porque eles eram vistos como amaldiçoados pelos deuses, porque eles nasceram com defeito, né? Essa ideia de defeito, de normalidade, nós somos normais e eles anormais. Então, eles eram jogados de penhascos ou eram apedrejados porque eles eram surdos. Qualquer outro tipo de deficiência também. Tá? Então, na antiguidade, eles eram vistos dessa forma. Eu não vou entrar em detalhes da Idade Média e tudo mais, mas eu vou mostrar depois uma imagem para vocês que vai resumir um pouco de tudo isso. Deixa eu mostrar aqui, depois eu volto para esse. Deixa eu ver se aparece aqui. Não apareceu. Ai, meu Deus. Deixa eu passar aqui para o próximo, que aí vai explicar um pouquinho da Idade Média. Eu não consigo visualizar, acho que nem ainda você. Não está aparecendo. Para mim também não. Então, tem eu vou voltar e tá vou voltar para isso. Né? Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre 1880. A gente teve a antiguidade, depois a gente teve os religiosos que começaram a pensar um pouco mais sobre a educação de surdos, a entender... Quase apareceu uma imagem. Uhum. Aí. Eu acho que está com um probleminha aqui. Quase foi. Deixa eu ver se apareceu agora. Antiguidade, ela está rodando. Aí some. Aí. Essa daí, né? Que tem um surdo sentado, uma pessoa sinalizando um surdo. Aí, foi. Eu tirei daquele outro modo, botei no modo mais fácil. Então, na antiguidade, eles eram vistos a par da sociedade, né? Eles eram excluídos da sociedade, sacrificados. Na Idade Média, houve um início de educação de surdos por religiosos, para que eles pudessem, né, conhecer a fé. Então, ao monge, ao abade, muito conhecido, o monge Ponce de León, na Espanha, e a gente também pode falar sobre o mais famoso, que é o Charles Michel de Lespée, que é o abade. Eu vou mandar isso por texto para vocês depois, que a gente está dando só uma pincelada para vocês conhecerem um pouquinho desse panorama histórico. E aí, o Charles Michel de Lespée, que foi lá para meados de 1750, em 1750, ele iniciou educar surdos por uma metodologia que utilizasse língua de sinais. E aí ele começou a desenvolver o alfabeto manual, por isso que ele é chamado do pai do alfabeto manual. E aí ele começou a educar na sua própria casa, esse abade, né, católico, que é uma hierarquia dentro da Igreja Católica. E ele começou a ensinar surdos, e depois várias pessoas, vários educadores do mundo todo, começou a ir na França para conhecer Charles de Lespée, para entender esse método que realmente estava sendo um sucesso na Europa, não somente na França, mas ele começou a implantar várias escolas de surdos, porque, como a gente viu na antiguidade, eles eram vistos como a par da sociedade, não educáveis, eles não eram educáveis, não poderiam aprender a ler e escrever. E aí, na França, foi um método que, embora tenha acontecido antes na Espanha, na França foi um método que bombou para toda a Europa e pessoas do mundo todo. Dentre essas pessoas também foi o reverendo Gallaudet, reverendo dos Estados Unidos. Ele foi até a França também para conhecer um pouco, o reverendo evangélico, para conhecer um pouco sobre esse método, e ele aprendeu esse método e criou também uma escola de surdos nos Estados Unidos. Então, na Idade Média, a educação de surdos surgiu, certo? E essa educação, ela foi até 1880, com um sucesso muito grande voltado para a comunicação através da língua de sinais. Porém, na mesma época que o método de Lespée estava crescendo e se desenvolvendo por todo o mundo, na Alemanha, Samuel Heinecke e também Graham Bell vocês já ouviram falar, Alexander Graham Bell,
Quem já ouviu falar de Alexander Graham Bell e sabe o que foi que ele inventou? Alexander Graham Bell foi inventor de quê? Alguém sabe? Do telefone. Ele é um nome muito conhecido como o inventor do telefone. Inclusive, ele também é considerado o inventor do chip que criou o aparelho auditivo. Ele foi casado com uma surda e também a mãe dele era surda. Tanto o pai dele como ele, eles trabalhavam na educação de surdos, porém, só voltado para a oralização, para a fala. Eles eram contrários à língua de sinais, porque eles acreditavam que a língua de sinais atrapalhava o desenvolvimento educacional de surdos. Enquanto Lepê estava criando um desenvolvimento através da língua de sinais, já haviam surdos engenheiros, surdos médicos, surdos filósofos, que trabalhavam e já eram educadores, professores também nas escolas. Na Alemanha, uma filosofia contrária ao uso da língua de sinais estava crescendo com Graham Bell e Samuel Hennicke. Então, eles começaram a ser filosofias educacionais opostas, certo? Na França, inclusive em 1834, eles fizeram banquetes de surdos. Lepê já havia morrido, mas reuniam surdos e estudiosos e professores profissionais da área da surdez e interessados que festejavam uma vez por ano, eram os banquetes anuais de surdos lá na França, para relembrar as grandes vitórias com esse método de Lepê. Inclusive, há registro que nesses banquetes de surdos da França foram Victor Hugo, participou, Charles Chaplin também participou, dentre outros nomes famosos da época. Então, é bastante interessante a gente ver a repercussão que a língua de sinais estava dando um desenvolvimento para a educação de surdos. Porém, em 1880, por isso que na imagem anterior eu mostrei aqui antes e depois de 1880. Em 1880, já no século XIX, a visão clínica, essa visão voltada para a oralização apenas, proibindo o uso da língua de sinais, encabeçada por Graham Bell, foi votado num congresso de Milão, um congresso em Milão, que aconteceu em 1880, com educadores do mundo todo. E Samuel Hennicke, com Graham Bell, encabeçaram essa votação, dizendo que na educação dos surdos, para que os surdos não ficassem apenas em língua de sinais, para que eles aprendessem a fala, eles seriam proibidos de sinalizar. Então, na educação de surdos seria proibido o uso da língua de sinais. Vou abrir aqui um parêntese, como fonoaudiólogo, como professora, né, como missionária nessa área. Quando, gente, que ao você aprender uma língua, você atrapalha a outra? Vocês já ouviram falar disso? Cadê vocês? Não. Ai, que susto, porque eu não estou vendo vocês. Quer dizer, calma, gente, um de cada vez, todo mundo querendo falar o mesmo tempo. Não, eu não estou vendo vocês, que eu só estou com a tela para a tela ficar boa para vocês, eu não estou vendo. Eu falei, será que eu não estou aqui online? Então, você ao aprender inglês, quando você coloca uma criança, né? Tem escolas bilíngues. Meu filho começou numa escola bilíngue com 2 anos e 9 meses. E aí ele começou a aprender inglês, em casa, Libras, porque meu esposo é surdo, então ele falava em Libras também, com o pastor Robson, que quem é da Igreja Lago Norte conheceu, Robson foi lá, e estava aprendendo inglês, português ao mesmo tempo e Libras, é trilíngue na realidade, né? O fato dele aprender uma língua atrapalha ele aprender outra? Não, gente, como fonoaudiólogo, como profissional de ensino de letras, a gente sabe que não. Né? O fato de você expor uma criança a várias línguas, a gente não tem um prejuízo. Se ela aprender inglês, ela não vai mais querer aprender português. Ela mora no Brasil, ela vai aprender português. Então, esse discurso que foi utilizado pela filosofia oralista e ainda é utilizado até hoje, é que a língua de sinais é prejudicial. Quando o surdo aprende língua de sinais, ele não quer aprender a língua portuguesa. Mas a nossa realidade do Brasil
é falante da língua portuguesa. Então, quando o surdo vai se comunicar através de uma mensagem de WhatsApp, ele pode fazer um vídeo em Libras e ele também pode ler uma mensagem, claro que ele vai ler como segunda língua, e isso depois, em outro momento, a gente vai entender que o surdo, ele não é, nem todos os surdos são fluentes em língua portuguesa, como a gente. Então, se você for falar um português muito rebuscado, com muitas preposições, com muito isso, aquilo, que é bem diferente da gramática da Libras, ele vai ter dificuldade em ler o seu texto. Por isso que a gente também, depois, nesse curso, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Como você mandar uma mensagem de forma mais direta, né? E dependendo do surdo, a gente tem surdos com doutorado, mas a gente tem surdos que ainda estão na 4ª série, mesmo sendo adultos, estão no EJA ou saíram da escola. Se for para o interior, a realidade ainda é mais difícil. Então, a gente precisa se adequar à realidade do surdo. E se a gente vai mandar uma mensagem por escrito, a gente precisa conhecer qual o nível de escrita que ele tem, né? Porque é uma segunda língua. Senão, a gente faz um vídeo e envia um vídeo para ele com a mensagem que a gente precisa transmitir. Voltando para a nossa história, então, essa visão oralista é isso que pensa, certo? Então, a partir de 1880, foi proibido o uso da língua de sinais dentro de sala de aula. Os surdos, lá no Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro, que já tinha sido fundado nessa época, eles iam para o banheiro. Eu conheci alguns idosos que contaram um pouco sobre essa época, que eles iam para o banheiro para se comunicar em língua de sinais, porque se eles se comunicassem em língua de sinais dentro de sala de aula, era a palmatória, que era o castigo que eles recebiam, né, com aquela madeirinha que batiam para que eles não utilizassem língua de sinais. Inclusive, mãos já foram amarradas para as pessoas não sinalizarem. Isso é algo muito triste, né? Então, depois disso, a gente vindo já para 1960, aí a gente já vem com uma outra visão, já no século XX, a gente já começou a perceber que as coisas começaram a mudar, certo? Ainda teve uma visão oralista durante 100 anos, até 1980, a gente tinha ainda um oralismo muito forte. Foram 100 anos de oralismo, de filosofia oralista, onde os surdos eram proibidos de usar a língua de sinais dentro de sala de aula, só usavam marginalmente. E aí, depois, em 1900, a gente vai ver um pouquinho, eu vou falar um pouquinho dos anos, a ideia, a filosofia começou a mudar, nós tivemos outras filosofias que surgiram, que foi a comunicação total e o bilinguismo, que eu vou falar depois. E hoje nós já temos uma visão melhor, né, da língua de sinais. A gente já entende que a língua de sinais é um direito do surdo, certo? Inclusive no ambiente religioso, inclusive na igreja, principalmente onde o conhecimento sobre Deus precisa ser compartilhado. Então, a visão, que aqui tem essa última foto, onde o surdo está numa escola ali sinalizando, ok? Deixa eu passar aqui para o último slide. Então, só compartilhar um pouquinho dessas datas para a gente entender um pouco mais sobre essa história. Em 1857 foi criado o Instituto Nacional de Educação de Surdos, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, porque um seguidor da filosofia educacional desenvolvida por Lepé, ele, que é E.UE, que é com H-U-E, né? O E veio para o Brasil, lá para o Rio de Janeiro, a pedido de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II tinha um genro surdo, né? E aí ele veio para criar uma escola de surdos no Brasil, em 1857, que existe até hoje. É o Instituto Nacional de Educação de Surdos. O Instituto Nacional de Educação de Surdos, o primeiro nome que ele recebeu foi Instituto Imperial de Surdos Mudos. Então, realmente, antes existia essa nomenclatura, essa terminologia equivocada, né? E aí, depois é que a gente mudou para esse termo que a gente utiliza hoje. E aí, como vocês viram, em 1857, logo depois, foi criado, e logo depois, quando estava no auge do seu desenvolvimento enquanto escola, com esse diretor surdo, ele foi o primeiro diretor da escola,
em 1880, foi proibido o uso da língua de sinais. Então, ficou durante todo esse tempo só com professores ouvintes ensinando através da língua oral. Eu comparo essa situação como se eu fosse agora para uma aula, se eu estivesse agora ministrando essa aula toda em Libras, vocês não entenderiam muita coisa, não entenderiam quase nada. Se eu fosse falar aqui em Libras bem rápido, vocês não entenderiam. Se eu fosse para uma aula, assistir a aula toda em chinês, por exemplo, em mandarim, eu não entenderia. Então, os surdos, eles começaram a decair nas suas notas, começaram a diminuir o seu nível acadêmico. E aí, em 1980, na década de 80, começou a língua de sinais voltar para a sala de aula. Isso se deu devido ao status linguístico nos Estados Unidos por um linguista, William Stokely, em 1960. Ele foi estudar a língua de sinais e aí ele descobriu, junto com os seus outros colegas linguistas, que a língua de sinais ela é uma língua assim, não era apenas linguagem, mímica, como muita gente via, e que o surdo tinha o direito. Então, até então, era só oralismo. A partir de 1960, depois do status linguístico, surgiu a filosofia de comunicação total, onde se falava e sinalizava ao mesmo tempo. E aí foram criadas preposições da, para, com, sobre, para sinalizar e falar ao mesmo tempo, e não era Libras pura, como os surdos falavam na sua gramática. Eles criaram uma gramática misturada, parecido com o Esperanto que pega várias línguas, que é uma língua artificial. Então, o português sinalizado é uma língua artificial que eles criaram, que não deu muito certo. Muitos fonoaudiólogos utilizaram isso, muitos educadores utilizaram isso. Inclusive, há uma pesquisa onde, lá na Noruega, uma escola que utilizava a comunicação total, eles fizeram um experimento para provar que isso não estava dando certo para os surdos. Eles fizeram o seguinte: as professoras deram a aula, do jeito falando e sinalizando ao mesmo tempo, e aí depois elas assistiram, depois de 2 meses, para elas esquecerem o que elas falaram, elas assistiram às próprias aulas delas, para elas entenderem o que estava acontecendo. Elas não conseguiram entender. E elas viram quão confuso era falar em 2 línguas ao mesmo tempo. Então, depois da comunicação total, que lá nos Estados Unidos foi na década de 60, mas que no Brasil chegou na década de 80, depois surgiu o bilinguismo, que na Suécia surgiu em 70 e aqui começou na década de 90. E aí o bilinguismo é o quê? É o que a gente vive hoje. Nós estamos na era do bilinguismo, que é entender que os surdos eles podem se comunicar através da língua brasileira de sinais com surdos, com seus pares, e através da língua portuguesa, seja ela escrita ou seja ela oralizada, né? Se ele for trabalhar a oralização, que ele pode oralizar, ou trabalhar a parte escrita, ou os dois. Então, ele é um bilíngue, porque ele vai estar com as 2 comunidades linguísticas, seja com a comunidade surda ou com a comunidade ouvinte, em momentos diferentes, ele falar línguas diferentes, e não ao mesmo tempo, como a gente já viu que não funciona, certo? Então, e aí, em 1987, foi criada aqui no Brasil a Federação Nacional de Educação de Surdos, lá no Rio. Em 2002, foi criada a Lei da Libras, né, que reconhece a Libras como uma língua. Aí você pode falar: Janaína, mas você tem quanto tempo de Ministério com Surdos? Eu comecei em 1994. A Libras não era reconhecida como língua, certo? Mas e nem tinha esse nome de Libras, foi em 97, não, foi em 90, foi logo depois que teve o nome Libras, porque era só língua de sinais. No próprio 95, em 1995, é que se discutiu o nome Libras ou LSB, que existia o nome Língua de Sinais Brasileira também, LSB. Então, desde 94, eu iniciei no Ministério com Surdos,
Não vou fazer as contas, não, porque eu fico velha. Aí a gente percebe que em 2002 apenas é que ela foi reconhecida com uma lei, a Lei 10.436 de 2002, no dia 24 de abril. A gente está bem pertinho de comemorar o aniversário, né? São 19 anos, né? 19 anos? 19 anos. 19 anos. Dia 20 agora, né? Daqui semana que vem. 24 de abril nós vamos comemorar. Na próxima aula a gente já canta parabéns para a língua. A Lei da Libras, o reconhecimento aqui no Brasil. E aí, em 2005, foi assinado o decreto 5.626 de 2005, de 22 de dezembro de 2005, que esse decreto regulamentou a lei da Libras, que trouxe muito mais uma diretriz de como o fato dela ser reconhecida como uma língua brasileira de sinais, a língua da comunidade surda, o que é que isso traz? Então, veio diretrizes para as faculdades, para as escolas de surdos, tanto que hoje quem cursa um curso de letras, um curso de pedagogia, tem a disciplina de Libras como obrigatória. O fonoaudiólogo tem a disciplina como obrigatória. Antes não tinha, mas os cursos atuais, sim. Então, isso foi devido a esse decreto, certo? A Libras, ela não é a língua oficial do Brasil, como muita gente fala, é a segunda língua oficial do Brasil. Não. Ela é uma segunda língua brasileira, ela é uma língua vernacular reconhecida oficialmente no Brasil. Mas a língua oficial do Brasil que a gente tem é a língua portuguesa. É diferente do Canadá. O Canadá ele tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês, né? No nosso caso, a gente luta para que ela seja oficial, para que a Libras seja obrigatória em todas as escolas, porque aí todo mundo já cresce se comunicando em Libras também, tá bom? Em 2006 foi criado o primeiro curso de letras Libras, à distância. Depois, em 2010, o primeiro foi pela UFSC, né, de Santa Catarina. Depois, em 2010, foi o segundo curso de letras Libras à distância, que foi da UFPB. E depois, em 2011, nós tivemos um evento trágico. Estou terminando, tá? Esse aqui é meu último slide. Nós tivemos um evento trágico, que foi a possibilidade de fechamento do Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, que eu falei que foi criado em 1857, na época de Dom Pedro II. O MEC, em 2011, informou em uma reunião que o INES seria fechado, uma reunião lá, no próprio INES. Tanto o INES como o Instituto Benjamin Constant foram dois institutos imperiais, né? O Benjamin Constant, quem já foi no Rio, conhece que a estrutura também é daquela época. O Benjamin Constant era de cegos e o INES de surdos. E aí foi uma revolução no Brasil inteiro, que nós denominamos como Movimento Azul, onde todo mundo, Movimento Azul, por ser uma cor padrão, né, uma cor que os surdos adotaram nesse movimento. E aí o movimento para ter o direito de escolas bilíngues, que o Instituto Nacional de Educação de Surdos é uma escola especial de surdos bilíngue, né, onde o surdo tem direito de aprender na sua própria língua. O MEC queria fechar o Instituto Nacional de Educação de Surdos e as outras escolas especiais para que houvesse apenas a inclusão nas escolas e que todos esses surdos fossem para as escolas regulares. E aí foi uma mobilização, porque o Instituto Nacional de Educação de Surdos é uma escola e tem faculdade, hoje tem mestrado profissional também, que é todo voltado específico para surdos, né? E eles conseguiram, graças a Deus, estar aberto até hoje. E aí, em 2019, a gente teve uma conquista que a gente não tem, que emociona a gente ao falar, que a gente não tem como dizer em palavras o que isso significa para nós da comunidade surda. Como a gente viu em 1857, o primeiro diretor surdo do Instituto Nacional de Educação de Surdos foi o E. Oi? Tá preta para nós. Oi?
É verdade, eu foquei tanto na sua voz, estava tão interessante que eu esqueci de falar que o slide não estava aparecendo. Tá, deixa eu ver aqui. É só aquele slide com dos anos, né? Tá aparecendo agora? Tá sim. Pronto. Ela fica preta quando eu quero ver vocês. Aí eu boto aqui um pouquinho de lado para eu poder ver vocês. Mas tudo bem, eu já estou terminando aqui. Em 2019, eu vou até tirar. É só 2019 atualmente agora, tá bom? E aí eu vou ver vocês agora e já vou tirar aqui o slide e já termina ali os slides para a apresentação. E eu finalizo com a parte de 2019 e o atualmente, que eu consigo ver vocês, eu gosto de ver expressão. Então, 2019 foi um ano assim que para a gente emociona bastante, porque, como eu disse, em 1857, quando a educação de surdos no Brasil iniciou, que foi criado o INES, o primeiro diretor foi o diretor surdo, o professor surdo francês, o E, que veio para o Brasil e criou a escola e foi o primeiro diretor surdo. E aí, depois disso, foi só ouvinte, nós somos ouvintes, né? Só professores ouvintes, só profissionais ouvintes, pessoas com visão clínica, que diziam o que era melhor para o surdo. Então, que obrigavam eles apenas a aprender a falar, não podia usar a língua de sinais, durante todo esse tempo. E aí, em 2019, foi um marco, porque foi agora empossado um diretor surdo, em janeiro de 2019. Então, realmente foi uma conquista, assim, que deixou todo mundo muito, muito feliz. Hoje nós temos o Paulo André, que é o diretor surdo, e ele está fazendo um excelente trabalho lá, um protagonismo de pessoa surda para surda, porque ele entende na pele, ele sabe o que ele já passou, e isso tem sido algo muito importante. E aí eu trago para a atualidade também, não somente lá no INES, nós temos um protagonismo surdo no governo, onde temos surdos que estão desenvolvendo um trabalho muito importante. Nós temos Priscila, que é a secretária nacional da Secretaria de Pessoas com Deficiência. Temos o meu esposo, que está também, que é o Robson, o professor Robson. Nós somos professores da UFPB, esse é o sinal dele, Robson. Nós somos professores da UFPB e ele está cedido aqui para desenvolver um trabalho no programa Pátria Voluntária. E ele está lá como coordenador de acessibilidade. Temos Clislane, que também está no governo, ela está no MEC. E vem outros aí, tem muita gente desenvolvendo trabalho, e isso é muito importante, independente de questões partidárias, políticas, o fato da gente ver surdos protagonizando, surdos tendo voz para falar o que eles precisam na educação, na saúde, o que eles precisam como direito de ser humano, isso é algo muito, muito, muito promissor. É algo que a gente vê assim, ó, está crescendo, graças a Deus, porque 1880 fez isso e a gente começou a subir novamente. Quem sabe nós teremos novos banquetes de surdos, como na época eram aqueles banquetes anuais para celebrar as conquistas, nós teremos novos banquetes de surdos celebrados no dia 26 de setembro. Nós temos, na realidade, festas. Por que 26 de setembro? Porque foi o dia que criou o Instituto Nacional de Educação de Surdos aqui no Brasil, e aí todo ano nós celebramos o Dia Nacional dos Surdos aqui no Brasil, como dia 26 de setembro. E assim eu termino minha fala, agradeço vocês, né, por vocês atentamente terem visto. Eu sei que essa parte inicial é uma parte teórica, é uma parte histórica, mas que é importante vocês entenderem um pouquinho esse contexto. Depois vai ter outros momentos para vocês praticarem o alfabeto, praticarem um pouco da sintaxe, entenderem cada sinal e começarem a desenvolver os diálogos, mas hoje foi esse momento de sensibilização sobre o que é o Ministério com Surdos, qual a importância dele, qual o nosso papel e como a história dos surdos veio até o presente momento, esse panorama para a gente entender esse breve histórico, tá bom? Foi um prazer. E já aproveitando aqui, ela falou dos surdos que estão no governo, os que a gente conhece, né? Que é o pastor Robson, eles são todos cristãos, então eles servem a Deus. Então Deus os colocou ali naquele lugar
Hoje mesmo, eu conversando com a Cris, que trabalha no MEC, diretora, ela pediu oração para, já peço para vocês, já coloquem isso em pauta, que até o dia 22 vai ter algumas pautas decisivas para a questão da inclusão de escola bilíngue, de cinema acessível e várias coisas. Ela me mandou uma lista, eu não vou mandar para vocês, mas vocês podem estar lembrando, o nome dela é Cris, se vocês não lembrarem, dizer, olha, o que a professora Micilé falou, aquela lista lá do MEC, Senhor, que sejam aprovados. Né? Então, nós estamos aqui para isso, gente. Então, foi linda a aula, eu queria saber se tinha alguém que gostaria de falar alguma coisa.